chegando aí um dos maiores espetáculos da Terra, o Super Bowl 58. Vamos falar de um dos maiores espetáculos esportivos do planeta. E o Super Bowl 58 da NFL, do futebol americano, acontece agora dia 11. Nós já conhecemos as duas equipes que estarão nessa grande final em Las Vegas, no segundo domingo desse mês de fevereiro. É o San Francisco 49ers e o Kansas City Chiefs, né, que se encontram novamente em um Super Bowl, reeditando a final de 2020, quando o gigante Patrick Mahomes e os Chiefs levaram a melhor naquela final, vencendo a partida por 31-20. Mas de lá para cá muita coisa mudou, e então o quarterback dos 49ers, que era o Jimmy Garoppolo, se transferiu para os Raiders de Las Vegas, e no lugar dele assumiu um cara muito desacreditado, o Brock Purdy, que foi selecionado na posição 262 do draft, que é a última posição. E o Purdy, ele recebeu o apelido de Mr. Irrelevant, ou seja, senhor irrelevante, dado a última escolha geral do draft de cada ano. Mas tem um detalhe, na sua primeira temporada como quarterback dos 49ers, o Brock se tornou o primeiro novato a vencer Tom Brady, o melhor dos melhores, o GOAT. Além disso, ele se firmou como quarterback titular no ataque da equipe do São Francisco. Agora, um outro grande destaque da equipe californiana nessa temporada tem sido o running back, o Christian McCaffrey. Esse cara tem sido assim, extraordinário. O jogador terminou a temporada regular com incríveis quase 1.500 jardas e 14 touchdowns. E além dele no ataque, nós temos também um grande jogador que é o Deebo Samuel, que é um wide receiver muito legal e muito regular, peça importante no funcionamento do ataque do São Francisco. E lá na defesa, a gente pode destacar o Nick Bosa, um dos principais defensores da liga nessa temporada. Então os 49ers buscam a sua 6ª conquista de Super Bowl, porque a última ainda foi lá no século passado, em 1995. E ele, se conseguir esse título agora, ele iguala como o maior vencedor do Super Bowl junto com o Pittsburgh Steelers e contra o New England Patriots. Eu, inclusive, tenho aqui, ó, tem aqui a bola do New England, ou do Pittsburgh Steelers, né? E mesmo com Patrick Mahomes, numa temporada regular muito oscilante, assim, o jogador e o time, eles cresceram demais agora nos playoffs, e eles chegam para fazer uma partida muito dura contra os 49ers, porque diferentemente do Purdy, que é o quarterback dos 49ers, Mahomes é aquele jogador que tira coelho de cartola a todo instante. E ele carregou durante toda a temporada, com o auxílio do Travis Kelce, o senhor Taylor Swift, e também o Isaiah Pacheco, a equipe do Kansas nas costas. Então, desde que ele chegou à NFL, há 6 anos atrás, o Patrick Mahomes levou o Chiefs até as finais de conferência em todas as oportunidades que ele teve. Então, além de alcançar 3 vezes o Super Bowl, tendo vencido 2 vezes, sendo uma justamente contra o 49ers, esse cara ele é incrível, ele pode decidir o jogo. E o Super Bowl tem duelo também de treinadores, o Kyle Shanahan, dos 49ers, e o Andy Reid, do Chiefs. Eles travam um duelo tático e assim, muito interessante nesse Super Bowl. O Shanahan, ele é um jovem treinador com ideias muito inovadoras, extremamente perfeccionista, com uma defesa sempre muito agressiva. E ele busca nessa final, né, o seu primeiro anel de campeão. Já o Andy Reid, um veterano, ele chegou na liga em 99 e desde então já ergueu aí 2 troféus aí foi campeão em 2 oportunidades. Então, além da experiência, o Reid tem também o papel fundamental na lapidação do Mahomes, conseguindo transformar o Patrick Mahomes no maior jogador da atualidade. Vamos falar um pouquinho do palco. É o estádio que vai receber a grande final. E esse aí a gente conheceu de perto, a gente esteve lá em Las Vegas em 2022 e vimos o Allegiant Stadium, que é uma maravilha, é um espetáculo de arena, de ginásio, de estádio.
Ele foi inaugurado em 2017, o estádio é um dos mais novos e tecnológicos da NFL, tanto que foram gastos ali quase 2 bilhões de dólares na sua construção. Então, o maravilhoso Allegiant Stadium tem capacidade para 71 mil torcedores. E no intervalo nós vamos ter um halftime fantástico. O show do intervalo desse ano é com o ícone do R&B, Usher. O artista de 45 anos fez muito sucesso na década de 90 com clássicos como You Make Me Wanna, Pop You Color, You Remind Me. Assim, é um cara fantástico, músicas muito conhecidas. A Taylor Swift só vai mesmo ficar nos camarotes, depois ela vai para o Japão, porque ela tem um show lá. Ela é namorada do Travis Kelce, que é o tight end dos Chiefs. E agora, uma coisa estranha são o valor dos ingressos que subiram demais. Subiu demais. Ou seja, quem quiser estar presente em Las Vegas no dia 11, terá que desembolsar aí cerca de 10 mil dólares, cerca de 50 mil reais, para adquirir um dos ingressos mais baratos disponíveis, que eu acho que nem tem mais. Eu já tentei uma vez ir, mas não consegui. Os mais caros, eles podem chegar até a 50 mil dólares, algo próximo aí a 250 mil reais. E o custo médio sempre variou ali entre 4 e 5 mil dólares, mas nessa temporada os tickets subiram muito e a gente nem entende direito por quê. Eu já tentei comprar uma vez, encontrei um de 1.500 dólares, quando eu fui comprar já estava em 10 mil e desisti. E o Super Bowl é também um business, nada melhor do que querer a sua marca exibida durante a transmissão mais vista no planeta. E isso custa, assim, uma fortuna, né? Nos intervalos do Super Bowl na TV norte-americana, o preço de um comercial de 30 segundos durante o Super Bowl é de aproximadamente aí 7 milhões de dólares, algo em torno de 35 milhões de reais, 30 segundos. 30 segundos. É o mais alto da história do evento esse ano, inclusive. Eu pensei até em fazer uma publicidade da Way Digital, lá da PortSeg, das nossas empresas, mas aí eu pensei melhor e fica para a próxima. Fica para a próxima aí. E assim, os grandes vencedores, nós temos aí com 6 títulos, o Pittsburgh Steelers e o New England Patriots, com 5 o São Francisco e o Dallas Cowboys, e com 4 títulos o Green Bay Packers, que é um time que eu tenho um carinho enorme, e o New York Giants, que é o meu time, né? E assim, agora o campeonato, essa final são os campeões de conferência, e o Super Bowl reúne assim em uma partida apenas os campeões de cada uma das conferências, a americana e a nacional. E aqui algumas dicas e regras para quem quer conhecer um pouco sobre o futebol americano e acompanhar melhor na transmissão. O futebol americano é um esporte jogado por 2 times com 11 jogadores, assim, mais ou menos como o nosso futebol aqui, né? Tem 11 jogadores em cada time. Então, o time que tem a posse de bola é chamado de time de ataque, o time ofensivo. E a intenção desse time é avançar pelo campo através de corridas ou passes até cruzar a linha de gol e chegar a uma área chamada end zone, zona final. Esse é o objetivo, para marcar o touchdown. Então, o time adversário é chamado de time de defesa ou time defensivo e tenta parar o time de ataque e retomar a posse de bola para reiniciar a sua jogada, porque o gol do futebol americano é o touchdown. E o campo tem 100 jardas de comprimento. São 53 jardas de largura e 100 de comprimento. Uma jarda tem 91 centímetros, quase 1 metro, né? E aí tem linhas brancas que demarcam um campo de 10 e 10 jardas, para melhor visualização de todos, e marcas menores que demarcam o campo de 1 em 1 jarda. Você pode ver o desenho do campo aí que você vai entender isso. Pode procurar aí no Google. E existe no final de cada campo uma área adicional, essa área que nós chamamos de end zone, que possui mais 10 jardas cada. Então o time marca pontos quando ele atravessa a end zone correndo com a bola, ou alguém quando recebe a bola dentro desta end zone, que aí é o touchdown, que valem 6 pontos. E aí tem mais direito a um extra point, que é um chute para fazer 7 pontos, né?
O tempo do jogo, assim, os jogos da NFL tem 4 quartos de 15 minutos, com intervalos de 12 minutos, né, no meio do segundo para o terceiro. E intervalos menores de 2 minutos acontecem entre o primeiro e o segundo quartos e o terceiro e o quarto quartos. Os times invertem a posição de campo a cada fim de quarto. E em caso de empate no tempo normal, existe uma prorrogação de 15 minutos com as mesmas regras. Valem as mesmas regras do tempo normal e o time que marcar pontos primeiro ganha o jogo, tipo assim, uma morte súbita. É mais ou menos essa a regra, né? Então vamos falar aqui um pouco dos jogadores, para você entender as posições. No futebol tem goleiro, lateral, zagueiro, atacante, né? No futebol, o time que ataca é formado pelo quarterback, que é o cérebro do time, é uma espécie de técnico dentro de campo, que é responsável pela articulação de todas as jogadas de ataque e também pelas jogadas por terra ou através do jogo aéreo, nos arremessos. É um cara fundamental para o time. Tem um center, que é o responsável pelo snap. O snap é o início das jogadas, quando o jogador passa a bola por baixo das pernas para entregar o quarterback para ele iniciar a sua jogada. Lá no ataque tem ainda 2 guards que protegem o quarterback no pocket, na área onde ele está. E ficam cada um do lado ali naquela proteção. Tem mais 2 tackles, que são os responsáveis também pela proteção do quarterback. Ele tem que estar muito protegido para fazer a jogada, para uma perfeita articulação da jogada, para municiar o ataque. E no ataque, aí tem 2 wide receivers, que são jogadores de muita velocidade, que correm pelas laterais do campo, recebendo os arremessos do quarterback, na direção da end zone, assim, visando o touchdown, o gol do futebol americano. E também no ataque tem um único jogador que a gente chama de tight end. Ele é o jogador híbrido que ajuda na proteção e também ele corre pelo meio na direção do touchdown. Tem ainda também no time de ataque os running backs, que são jogadores que se posicionam atrás ou ao lado do quarterback, são geralmente os responsáveis por correr com a bola, mas também eles podem receber passes e eles podem também ir na direção da end zone para fazer o touchdown. E o time de defesa? O time de defesa começa com 2 tackles e 2 ends, que são jogadores que se posicionam na frente dos guards ali do time ofensivo, né, e dos tackles adversários, tentando parar o jogo corrido e atrapalhar também os passes. Eles vão para cima do quarterback, tentar impedir que o quarterback finalize a sua jogada. São os maiores jogadores da defesa. Tem também 3 linebackers, que são jogadores híbridos, que ficam posicionados a algumas jardas atrás da linha e são responsáveis tanto por parar o jogo corrido, quanto os passes curtos. Tem 2 cornerbacks também e 2 safeties, que são jogadores rápidos e atléticos que são responsáveis por marcar aqueles atacantes que nós chamamos de wide receivers, para anular as corridas, né? O jogo aéreo do ataque. E depois entra aí no Google e busca uma imagem e vê a distribuição no campo, que aí você vai entender melhor isso aqui. Vamos falar da pontuação. A pontuação. O objetivo do jogo é marcar pontos e existem algumas maneiras para que isso aconteça. O primeiro nós já falamos aqui, que é o touchdown, que valem 6 pontos. O touchdown é a maneira de marcar mais pontos numa só jogada. É quando o atacante passa, né, com a bola ou recebe o passe dentro da end zone. E acontece exatamente dessa forma quando acontece o touchdown, né, quando o jogador com a posse de bola passa correndo pela linha de gol e chega lá na end zone, ou quando ele lá dentro da end zone ele recebe essa bola e logicamente a bola tem que ser totalmente dominada para que seja considerado touchdown. Uma outra forma de pontuar é o extra point, o ponto extra, que é uma conversão, né? E aí você, quando faz o touchdown, você tem direito a um chute que faz mais um ponto, então isso é imediatamente ao touchdown, é uma jogada bônus, né? A bola é colocada na marca de 2 jardas e o time de ataque tem essa opção. Tem 2 opções, na verdade. A primeira é chutar o extra point, que vale 1 ponto, ou fazer uma jogada normal, mas aí é muito audacioso. Geralmente só se faz isso quando se precisa empatar ou vencer o jogo no final.
que é uma corrida ou um passe valendo 2 pontos, que a gente chama de mini touchdown. Geralmente os times chutam para o extra point, que é mais fácil e praticamente um ponto a mais garantido. Então, quando tem um touchdown, 6 pontos, mais o chute extra, 1, faz 7 pontos. A conversão de 2 pontos, geralmente, só é tentada só no finalzinho da partida, quando o time precisa desses 2 pontos para empatar ou para vencer a partida. E uma outra forma de pontuar é o field goal, que é um chute de campo que vale 3 pontos. Quando o ataque não consegue atingir a end zone, ou seja, o time ele pode tentar esse chute, esse field goal, para garantir 3 pontos. Ele pode ser tentado de qualquer área do campo, mas são geralmente assim tentados numa área que é possível, apenas quando eles estão no campo adversário, ali pela marca dos 40 a 45 jardas, e quando não conseguem garantir mais uma primeira descida na terceira tentativa, aí eles têm que chutar mesmo, porque tentar uma quarta é muito perigoso. A bola tem que passar ali, bem, o alvo é aquele Y que fica lá no final da endzone, né? No final de campo, o objetivo é fazer a bola passar ali em qualquer altura, dentro do espaço, né? Porque é como se fosse a nossa trave do futebol brasileiro. E a defesa faz de tudo para bloquear ou para atrapalhar o chute. O recorde da NFL nesse chute, né, é de aproximadamente aí 63 jardas. E, assim, o recorde, né, que é quase que um chute quase impossível de field goal. Nós temos também, dentro da regra da NFL, o turnover, que é quando o time de ataque está tentando avançar com a bola e acidentalmente ele perde a posse de bola, que pode ser de 2 maneiras. Uma pode ser pelo fumble, que é quando um atacante tenta avançar com a bola e deixa a bola cair acidentalmente, ou forçado por um atacante, por um defensor oponente, ele causa um fumble, a bola cai e o time adversário pega. Qualquer jogador que está em campo, ele pode recuperar a bola e aí ele passa a ter a posse da bola. E uma outra forma é a interceptação. Um defensor ele pode ganhar a posse de bola interceptando um passe. Ou seja, o quarterback lança e antes de chegar no atacante, o defensor vai lá, se antecipa, segura a bola antes dela tocar o solo. Então, tanto no fumble quanto na interceptação, o defensor que pega a bola ou intercepta, ele pode correr com a bola até a end zone adversária para tentar também um touchdown. Ele sai correndo e em algumas vezes ele consegue, por exemplo, na interceptação ou no fumble fazer um touchdown. Outra definição importante é o tackle, que é quando um jogador de defesa derruba um de ataque e impede a continuação da jogada. Derrubou, fez um tackle, parou. Uma síntese aqui para você entender. O time de ataque faz tudo para, em 3 jogadas, 3 chances, vencer 10 jardas para conquistar a primeira descida e assim ir ganhando jardas até chegar na endzone e conseguir o touchdown, o gol do futebol americano. Então, assim, eu falo de 3 chances porque tem uma quarta, né, que nós chamamos de quarta descida, que quase nunca é tentada, porque o risco de não conseguir a primeira descida nessa quarta oportunidade é muito grande, e o perigo é grande também. Ou seja, o adversário começa a atacar mais à frente na campanha de ataque, né? Então isso é muito perigoso. Então, na verdade, quando chega na terceira descida que ele não consegue, o outro time começa a sua campanha de ataque. Então é uma final enorme, porque tem um dos maiores campeões da história, o San Francisco 49ers, um dos grandes dos tempos recentes, que é o Kansas City Chiefs, que disputou 4 Super Bowl nos últimos 5 anos. Vai ser um jogaço, além de um mega espetáculo, né? É muito mais que um jogo, é verdadeiramente um extraordinário espetáculo esportivo. Bilhões de pessoas assistem o Super Bowl em todos os lugares do planeta e só faz publicidade nesse evento esportivo as mega empresas de penetração mundial. Então vai ser no domingo agora, às 20 horas, com transmissão da ESPN, mas tem alguns sites que transmitem e dá para assistir de graça, quem não tiver a TV a cabo, só que é tudo em inglês, mas você vai acompanhar o espetáculo de qualquer forma.
vale a pena mesmo assim. Então eu sugiro que você se organize aí para assistir, porque é realmente imperdível. Então, todos ao Super Bowl 58, em Las Vegas, no Allegiant Stadium, no domingo, dia 11, o segundo domingo de fevereiro, um dos maiores espetáculos esportivos do planeta. E a gente se encontra lá.